Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida, que o Santo Deus te abençoe. Nós vamos finalizar nesse vídeo, tá? Os 10 mandamentos, a exposição dos 10 mandamentos no Guia Tempo com Deus. Então, hoje é o nosso último vídeo sobre os 10 mandamentos. Nós finalizamos aqui com o 10º mandamento, né? Não cobiçarás, né? Eu vou ler o versículo para você, está em Êxodo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou as suas servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Nós tivemos o primeiro vídeo que foi uma introdução sobre esta questão da cobiça, ou seja, as ambições erradas. No vídeo passado, nós temos também colocado a questão da ambição correta. Existe ambição correta, Dimas? Sim, existe. Mas também existe a ambição errada, aquela que Deus condena. Então veja bem, essa versão inibidora aqui deste versículo no Antigo Testamento é interessante, que nos faz lembrar de não cobiçar aquilo que é do outro, que não pertence a nós. Nos lembra lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, onde acontece ali, é descrito ali a cobiça, a árvore da vida. Lembra? A árvore da vida era boa para comer, agradável aos olhos, né? E desejável ao entendimento, né? A cobiça estimula o paladar. Olha como é que acontece aí. A cobiça estimula o paladar, influencia a vista, os olhos, né? Dá uma influência, uma forte influência na pessoa quando a pessoa olha, e aí afeta o entendimento humano. A pessoa faz coisas assim que parece que foge da razão, foge da fé, vai contra a palavra de Deus. E foi exatamente o que Eva fez, como Eva caiu, a questão da cobiça. Ou seja, ela viu que era muito agradável, boa para comer, agradável aos olhos e influenciou o seu entendimento, né? Foi isso que aconteceu. Eva, ela recebe esses 3 estímulos aí que, digamos assim, é a cobiça errada, a cobiça que é pecado, que ofende a Deus, né? Então Eva, ela cedeu, né? Você pode conferir isso lá em Gênesis capítulo 3, capítulo 6, versículo 3. Então Eva cedeu à cobiça, à tentação, e comeu do fruto proibido, e aí dando também ao seu marido. O primeiro pecado do homem, meus irmãos, veja só, o primeiro pecado do homem, da mulher, do casal, foi o resultado do quê? Da cobiça. Foi o resultado da cobiça, né? Por causa da beleza da árvore da vida. Agora, quem se escapa? Ninguém escapa disso, ninguém está livre disso. Se o primeiro casal caiu, pecou e desobedeceu a Deus nisso, nós temos que tomar o cuidado em relação à cobiça. Hoje nós vivemos num mundo materialista, cheio de desejos, coisas que são agradáveis aos nossos olhos, coisas que vão fazer com que o nosso entendimento saia da razão. Então nós temos que ter o cuidado em relação a isso. Deus nos alertou, Deus deixou bem claro lá em Gênesis capítulo 6, o primeiro casal deseja aquele fruto que estava lá na árvore da vida, né? Então, Dimas, como é que nós vamos fazer? Então, o que temos que fazer? Nós temos que inclinar o coração para obedecer a palavra de Deus, já que a cobiça vai fazer com que nós desobedeçamos a Deus, vai fazer com que nós deixemos de lado a palavra de Deus. Então eu tenho com o meu coração, nós temos com o nosso coração, incliná-lo à verdade de Deus. E aí obedecer essa verdade. Porque no final, o que a cobiça quer? A cobiça quer que nós deixemos a Deus e desobedeçamos as suas verdades. É isso que a cobiça quer, tá? Então nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, mover, né, o nosso coração com a verdade de Deus,
para que não deixar, né, o coração ser inclinado para essas cobiças que nos arrodeiam, né, por todos os lados. Colocar o coração realmente numa postura de obediência, né? E aí uma pergunta, o que nós temos desejado? O que nós temos desejado tanto que nos está levando a pecar contra Deus? É uma pergunta para a gente refletir, para a gente responder, para ver como é que está o nosso coração, nos avaliarmos, né? Então, veja bem, tem um exemplo do rei Davi, que quando o rei Davi ele cai, né, é relatado isso lá em 2 Samuel capítulo 11, a partir do versículo 1, mostra como o 10º mandamento afeta também outros mandamentos, o 7º e o 6º mandamento. A cobiça afeta a nossa vida, prejudica a nossa vida e prejudica também a vida das outras pessoas. A cobiça por Betseba, Davi cobiçando ali a Betseba, era uma mulher que não lhe pertencia, levou o rei Davi a cometer o adultério e ele premeditou o assassinato, né, o homicídio do marido de Betseba. Ou seja, foi um pecado puxando o outro. Então a cobiça é algo que nós temos que sempre nos lembrar. Então Deus deixou bem claro ali nos 10 mandamentos como ali nós temos que viver os fundamentos para o nosso relacionamento com Deus, a base do relacionamento com Deus e também a base do relacionamento com o nosso próximo, com o nosso semelhante aqui nessa terra. Que o nosso Deus nos ajude a buscá-lo, que nós possamos colocar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida aos pés da cruz. Só vai ser assim por meio de Jesus Cristo, que venceu a Satanás lá em Mateus 4, que Satanás também, o tentador ali em Mateus 4, ofereceu várias coisas para Jesus, mas Jesus, em obediência, com a palavra, permaneceu firme. Que o Santo Deus te abençoe ricamente. Tchau, ótima semana!